Fala, minha gente, tudo certo? Bom, tudo certo eu sei que não tá, né? É a modo de dizer aqui nesse canal, porque a gente tem esse bordão. Mas a verdade é que foi um Grenal péssimo, horroroso, quase que inqualificável. Daqueles que a gente não vai ter manchete pra dizer pra vocês. Então eu tô colocando aí, os caras se superaram. Mas a verdade é que teve até uma campanha, né, do governo, poxa, uma campanha séria, por favor, Supernet liga, tem cara de golpe, porque tem muita gente no país que cai ainda em golpe de tudo quanto é jeito, né, falsas promessas e tudo mais, e que a polícia tá alertando a galera e é super importante, mas olha, quem tinha que fazer uma reclamação formal, um boletim de ocorrência nesta partida era a Bola. Se a Bola entrasse na justiça contra os jogadores da dupla Grenal, ela ganhava. Qualquer juiz, qualquer autoridade daria razão para a Bola, porque ela foi maltratada. E a real é que foi o nível de apresentação dos jogos que normalmente a gente estava vendo. O Internacional contra o São Paulo, contra o Corinthians, os adversários criticavam. Eu estava vendo ali os retoristas de outros times dizendo, olha, o Inter não tá jogando bem, o Inter tá jogando numa má fase. Tem até informação de que o Pesolano falou com os jogadores dizendo, olha, eu prometi que nós seremos protagonistas, nós não estamos sendo, mas eu não consegui fazer o time jogar, então eu vou recuar. E, bom, pelo menos está conseguindo alguns objetivos. Só que no lado do Grêmio está sendo a repetição de tudo que vinha acontecendo há um bom tempo. A gente vinha falando, o Luiz Castro dizendo que não, vai mudar, vai melhorar, a direção também dizendo não, o trabalho é muito bom e o cara está fazendo milagre. Pois é, nos dois últimos jogos já não estavam mais conseguindo esconder, porque perder para Torque e Remo era demais, e no próprio Clássico Grenal, gente, na boa, não fosse o Everton, mesmo com uma partida tenebrosa do Inter, o Everton tem duas defesas extremamente... a defesa do Borré é importante, né? A outra, o Alejandro perde. Mas o fato é, foi um Grenal péssimo, horroroso, muito ruim de todos os jeitos. Eu acho que vai todo mundo concordar com essa situação. Como também eu fui mal lá na KTO, né? Vou ter que mostrar aqui, ó. Tô abrindo aqui, ó, a tela do meu celular. A partir de agora você tá vendo a tela no site da KTO. Infelizmente, cara, a banca tá mal, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, minhas apostas, eu mostro as perdidas, ó. Fiz a aposta toda do Brasileirão, perdi. Que o Grêmio ganharia. Fiz que o Grêmio ganharia com o gol do Carlos Vinícius. Que o Inter ganharia com o gol do Borré. Só venci uma, tá? Aí tem outra, total de chutes. O Amuso e o Carboneiro tinham que dar um chute a gol. Pô, era um chute a gol e eu cravava essa aqui, né? Nenhum dos dois conseguiu completar. A única coisa que aconteceu, cartão amarelo pro Mercado, cartão amarelo pro Gustavo Martins, foi a única que salvou a banca dessa vez. Botamos 5, saímos com 30. De resto, velho, só derrota na KTO. E eu tô mostrando aqui a perdida, tá? Pra ver que, ó, KTO é pra brincar, é pra se divertir, é entretenimento. Eu vou aqui, a nossa banca já teve 300, agora tá bem mais baixo. Se tu quiser, sabendo que tem que ir com calma, sabendo que é para maiores de 18 anos e que tu não vai fazer dinheiro, porque não existe promessa de dinheiro falso, ou fácil, na verdade, na descrição ou no primeiro comentário tu tem um link personalizado da KTO, beleza? Gente, olha só, eu vou começar falando do Inter porque foi o mandante, só por isso, tá? Porque o Pesolano não tinha o Matheus Bahia, teve um desconforto, jogou o Bernabé na lateral. Isso fez ele voltar para a linha de 4, que ele já estava há um bom tempo fazendo híbrido, linha de 4 defensores, linha de 5 defensores. Lá no jogo contra o Corinthians teve uma situação híbrida, aliás, até 6 defensores ele colocou, uma linha de 6 depois que fazia o gol, né? Que fez o gol. Mas ele joga a maior parte do tempo lá com uma linha de 4, na verdade 2 linhas de 4. Só que esse sistema, ele ficou um pouco prejudicado pelo seguinte, 4 defensores lá atrás, tá? Só que aqui eu quero destacar o jogador que foi mais perdido em campo, que mais prejudicou o Internacional. E eu acho que uma boa parte, na verdade a maior parte, é uma responsabilidade dele, porque o Alan Patrick está comprometendo dentro de campo. Ele está sendo um jogador que não colabora para o sistema defensivo do Inter, ou ofensivo do Internacional, mas tampouco o defensivo. Só que eu coloco aqui que ele ficou perdido. Ele não sabia se ele era meio ou se ele era atacante. Porque se tu prestar atenção, em vários momentos tinha o Vilagra, tinha o Bruno Henrique e tinha o Alan Patrick como meia do Inter. E aí o Carboneiro vinha para a ponta esquerda ou ia para o ataque. Só que em vários momentos o Carboneiro voltava para a ponta esquerda e quem subia para o ataque era o Alan Patrick, inclusive por vezes fazendo pressão no adversário, no campo do adversário. Quando o Grêmio ia sair com a bola, o Alan Patrick avançava e o Carboneiro vinha para a ponta esquerda. E em vários momentos isso acabava, não vou dizer invertendo, porque o Carboneiro vinha para uma situação de segundo atacante e o Alan Patrick vinha mais, ele não abria lá na ponta, ele vinha mais para uma situação centralizada.
Tá claro isso, e a gente vai ter cada vez mais que fazer leituras um pouco mais completas do jeito de jogar do Pesolano, porque ele fica mudando, variando esses jogadores. Olha, quando o Inter tiver sem a bola na pressão, Alan Patrick sobe como um atacante. Quando o Internacional tiver com a bola, eu preciso que tu volte como um tripé de meio campo, fica mais centralizado até para tu recuperar a bola na defesa e sair jogando. Só que, por vezes, e várias vezes deu certo, ou deu certa a estratégia tática do Pesolano. Dessa vez eu preciso te contar. Não é que não deu certo, ela comprometeu os dois jogadores. Tanto o Carboneiro ficou perdido, quanto o próprio Alan Patrick. Não funcionou. A tentativa do Pesolano não deu certo. Mas se tem um jogador que acabou comprometendo demais, foi o Borré. O Borré tem uma chance, na verdade foram dois, né? O Borré tem uma chance claríssima, evidente, bola dominada, para bater perna direita, dar um tirambaço, estufar a rede ainda no primeiro tempo. Ele bate ao alcance do Everton. Eu não quero tirar o mérito do Everton, que faz uma baita defesa, mas foi ao alcance do Everton. O Borré que a gente elogiou, trouxe um preparador físico da Argentina para trabalhar com ele essa semana porque tinha jogo importante. Ele tem um analista de desempenho particular que lhe deu detalhes sobre como jogava o Grêmio. E aí chega no jogo e erra esse gol. Só que o Alejandro também. Tem uma bola espirrada, é verdade, mas que sobra para o Alejandro quase na pequena área. Ele só tem que subir, cabecear, escolher o lado e ele cabeceia fraco, fácil pro goleiro dos caras. Ou seja, é muito gol perdido aqui. A gente precisa tratar como situações perdidas. O Inter não jogou bem, o Inter não mereceu a vitória, mas teve as duas chances mais claras da partida. E dito isso, eu acho que o resumo é, o Félix Torres foi bem no jogo, está mais uma vez comprovando que talvez protegido ele possa jogar melhor pelo Vilagra, que é um bom primeiro volante, mas o Inter chegou a ter um jogador a mais por alguns bons minutos na partida e tanto não soube jogar que o Bernabé teve que parar uma jogada de contra-ataque com falta porque o Internacional não soube ir pra frente com um jogador a mais na partida, levou o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo aqui no estádio Beira-Rio. Cara, é óbvio que tem coisa muito errada, ou que não foi uma atuação, tem coisa muito errada nessa partida do Internacional. Mas o Grêmio, velho, o melhor jogador do Grêmio foi o Everton, por conta dessas duas defesas importantes, e isso meio que resume a avaliação gremista. Tentando aprofundar aqui uma situação do Grêmio, que eu já insisto, o resumo é, o Everton fez as duas melhores defesas do jogo, e o Rocher basicamente tem uma defesa boa do Rocher, mas de resto ele assistiu o jogo e ainda numa hora foi sair jogando, ainda escorou para trás. Mas o Luiz Castro prometeu para todo mundo, vou analisar profundamente o elenco, vou tentar observar os jogadores, os melhores não estão encaixando. Eu imaginei, bom, tem agora algum tipo de modificação. Eu estava imaginando e projetando alguma coisa. Cara, eu fiquei surpreso, impactado, decepcionado quando veio a informação. Não, é o mesmo time, é o mesmo time. Olha, talvez a gente vai dizer que o Noriega, pela primeira vez jogaram Noriega, Nardoni e Arthur num trio de meio-campistas, embora o Noriega ficou quase como terceiro zagueiro, né? E aí o Vieri saía mais para fazer a armação das jogadas, o Gustavo Martins não fez um bom jogo, e aí protegeu ele mais porque com o pé esquerdo o Vieri podia sair. Cara, não mais do que isso. Ou tem uma outra jogada que assim, tentando olhar, o Grêmio ampliou seus dois laterais, botou os dois laterais, principalmente que no começo da partida o Inter parecia que não queria a bola, a posse de bola era muito mais gremista, e aí o Grêmio sobe os dois laterais, o Pedro Gabriel na esquerda e o Pavon na direita, e aí o TT, que estava na ponta direita, foi titular, o namorado no banco, e o Amuso, eles vieram um pouco mais por dentro, e aí fizeram quase que uma linha de 4 caras mais na frente para tentar se somar ao Carlos Vinícius no ataque. Primeiro que não deu certo, que o Carlos Vinícius assistiu o jogo e morreu de fome, não chegou uma bola, ele ficou lá olhando tudo que estava acontecendo. Segundo que, no máximo, essa tentativa de elogio para, quem sabe, alguma variação tática do time do Grêmio. De resto, gente, o mesmo jeito de jogar, a mesma tentativa de esquema, os mesmos jogadores que não deram certo. Bom, eu vou tentar relevar aqui que, olha, talvez o Grêmio fez o jogo para fazer uma travessia, fez o jogo para, só não posso perder, vou empatar lá e quem sabe especular uma vitória, tentar uma escapada, alguma coisa, eu vou tentar jogar para tipo, esse não era o jogo que o Grêmio ia mudar suas coisas, era só, né, o Luiz Castro não ia fazer tudo, vamos recuperar a confiança, empata lá, tenta vencer o Cruzeiro, depois ver o que vai acontecer. Cara, eu tô tentando cavar elogios pro Grêmio porque é difícil. O time foi basicamente o mesmo, o jeito de jogar foi
90% igual e não tem muito o que elogiar. O Luis Castro não consegue evoluir, não consegue avançar, dizer, olha, achou um time, olha, achou um jeito de jogar, olha, tem agora jogadas ensaiadas. Não tem. Se a gente for olhar, o Luis Castro fez até trocas óbvias. Bright White por Carlos Vinícius. Caio Paulista por Pedrinho, um centroavante por centroavante, lateral esquerdo por lateral esquerdo. Enamorado por TT, um ponta por outro ponta. Aliás, o TT muito mal de novo. O TT não consegue jogar, o TT não consegue performar em nenhum sentido, em nenhum dos jogos com a camisa do Grêmio. Pode ser jogo fácil, jogo difícil, Grenal, jogo grande, jogo pequeno, não importa. Em casa ou dentro de casa, ele não consegue estrear. O Amuso, que, assim como todo mundo, não foi bem, só que o Amuso tem muito mais crédito, tá jogando melhor há muito mais tempo. Saiu ele, entrou o Mac. Talvez a única tentativa de, cara, alguma característica um pouquinho diferente, mas nada demais, entende? Não foi um Mac armador, construtor, entrando pelo meio, pisando na bola, fazendo alguma coisa diferente, sendo o meio campista que o Grêmio precisava. O resumo é que foi mais um jogo bem ruim do Grêmio. E se a gente tinha alguma expectativa de que, olha, talvez o Luis Castro, depois das 2 partidas, disse que iria tentar mudanças que pudessem ressignificar o jogo gremista, esquece, não foi o que aconteceu. E até por isso, já te explico aqui, não vou gravar 2 vídeos. Normalmente nesse canal eu faço um vídeo de Grêmio, um vídeo de Inter, um vídeo de Inter, um vídeo de Grêmio, dependendo de quem joga em casa ou quem ganha a partida, a gente solta o vídeo primeiro. Cara, vai ser isso, eu não vou ficar aqui me desgastando. Foi um jogo terrível, que a bola, tinha que pedir desculpas pra bola, e é o retrato da dupla Grenal ultimamente. O Inter jogando num futebol que não é tão bonito, mas que tem resultado, e estava tendo até então. A gente pode analisar se empate em casa é bom ou ruim, e o Grêmio, que não estava tendo resultado nem atuação, pelo menos empatou. Por ser fora de casa, talvez você possa elogiar, mas pouco, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.